vai lá no nosso fluxo de qualidade, né? Nós somos responsáveis pela especificação do material, nós vamos dizer aí a responsabilidade de gerência técnica, né? Que não é o nosso caso, o responsável técnico, o responsável pela garantia da qualidade, ele vai ser responsável por elaborar a especificação, que é o conjunto de informações sobre matéria-prima, material de embalagem, produto intermediário e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente está lidando com matérias-primas, produtos que são adquiridos de terceiros, a gente tem os nossos fornecedores, que a gente viu na nossa aula passada aí, né? É, nós fazemos a compra desse fornecedor, quem faz o procedimento de compra é a gerência administrativa, né? Que abre o documento chamado ordem de compra, vai especificar as quantidades, a questão relacionada a transporte, prazo, pagamento, etc. Não é uma responsabilidade nossa. Beleza, quando esse material chega, tá, ou na farmácia ou na indústria, ele passa pelo primeiro processo de qualidade que chama inspeção de recebimento. O que a gente vai fazer, né? Nós vimos aí que toda matéria-prima, todo material de embalagem, qualquer produto comprado de um terceiro, ele tem que ter passado pelo processo de qualidade completo, tá? Igualzinho o nosso fluxo que está aí. Cada fabricante, cada fornecedor vai ter o seu fluxo de qualidade de acordo com as normas do seu manual de boas práticas e da atividade que ele exerce. E é muito importante que na inspeção do recebimento, né, tem que vir um documento obrigatoriamente com toda a matéria-prima e todo o material de embalagem. Que documento é esse? Que ele é importante para a qualidade. Quem pode me responder? Quem poderia me responder, crianças, qual é o documento que é obrigatório aí quando a gente faz a compra do material, que a gente recebe esse material lá na inspeção do recebimento, qual é o documento que deve acompanhar para a qualidade, tá? Qual é o documento da qualidade aí que é obrigatório, que deve acompanhar toda a matéria-prima e material de embalagem? Qual é o documento que é obrigatório? Quem pode me responder? Alguém? Vocês estão me escutando? Se vocês tiverem alguém usando em casa aí Spotify, Netflix ou qualquer outra coisa, é bom pedir para desabilitar, porque isso reduz a qualidade do áudio de vocês, tá? Mas é porque hoje, de fato, a internet ela tá um pouco ruim. Mas aí eu não tenho muito o que fazer com essa questão do áudio, tá, crianças? Qualquer quem tiver com dificuldade de escutar, tá? A aula fica gravada depois para vocês poderem reassistir a aula, tá? Isso, Daniela, né? Então, assim como a gente emite os nossos certificados de análise, né? O fornecedor ele só pode nos vender matéria-prima, material de embalagem ou qualquer outro produto, né? Se ele tiver devidamente aprovado e, consequentemente, ele precisa ter um certificado de análise, né? Um laudo de análise. Então, esse é um documento que é importante, ele vai ser utilizado mais na frente, depois que a gente fizer o nosso processamento analítico, né? E é importante que a gente exatamente compare, a gente precisa exatamente desses certificado do fornecedor, exatamente para que a gente possa comparar os resultados, tá? Então é importante aí o acompanhamento do produto
junto do seu certificado de análise para que a gente possa fazer a comparação dos resultados analíticos, tá? Isso é uma etapa importante que vai ser feita, tá? Depois que a gente fizer o nosso procedimento analítico. Beleza. Se esse produto ele for recebido, né, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês e vou voltar nessa apresentação. Vou mostrar para vocês o exemplo de um checklist de recebimento. Tem vários modelos. Esses modelos eles podem variar de um produto para o outro, tá? De um fabricante para o outro, tá? Então cada fabricante vai ter o seu modelo equivalente aí, tá? Só mostrar aqui para vocês. Por exemplo, né, tem aí um exemplo de um checklist de recebimento, é um relatório de inspeção do recebimento, que ele é aplicado exatamente quando a gente vai comprar o material e esse material chega para a gente, seja na nossa farmácia de manipulação, seja na nossa indústria. Então vocês vão ver aí que, né, o nosso relatório tem as informações, então fornecedor, quem é o material, o número da ordem de compra, para onde vai, né, qual é o destino, então se vai para o laboratório de microbiologia, se vai para o controle de qualidade, se vai para a produção, a data de entrega, a quantidade que foi recebida, a data de emissão da nota fiscal e olha bem aqui, né, o certificado da qualidade. Então, todo certificado de qualidade ele tem uma numeração, tá? Então, a gente, lá na inspeção do recebimento, a gente já recolhe essas informações exatamente para checar se o documento, o certificado de análise, ele está acompanhando a matéria-prima ou o material de embalagem, tá? Aí a gente tem os outros checklists que são feitos pelo pessoal do almoxerifado. O produto foi cumprido dentro do prazo, material apresenta certificado de qualidade, matéria-prima e os insumos estão conforme os especificados, né? Então, por exemplo, se vocês compraram lá uma tintura de arnica 5%, você não pode receber uma tintura de arnica 10%. É importante checar, né, se o material recebido, né, ele está de acordo com o que foi comprado. Então é importante. E se as quantidades estão corretas. Às vezes pode acontecer do fabricante ele te vender, vamos supor, 50 quilos de uma matéria-prima e te entregar 25, exatamente porque ele não tem a disponibilidade dos 50 quilos. Mas tudo isso são questões que são acordados entre, né, a gerência administrativa e o fornecedor, tá? Então a gente só faz o cheque para saber se o que está recebido é de fato o que foi pedido, né? E no final a gente emite um laudo, né? Que esse laudo ele vai dizer aí pra gente o que foi que aconteceu, se o produto ele está de acordo com o recebimento. Então é importante aí que seja feito esse checklist de recebimento aí no recebimento do material. Se ele foi reprovado no recebimento ou se ele foi aprovado condicionalmente, né? A condição geralmente é como, por exemplo, falta material, né? Então, por exemplo, como eu exemplifiquei para vocês, eu comprei 50 quilos, o cara só me entregou 25. Então eu vou dar uma condição, né, dizendo que o material que foi comprado ele não foi recebido totalmente na sua íntegra. Ou, por exemplo, né, houve um dano ao material de embalagem, mas esse dano não compromete a integridade do produto. Né? A caixa estava amassada, mas não houve rasgo, não houve rompimento de lacre e assim sucessivamente. Então a gente pode emitir aí para o nosso produto, né, status de acordo com o que a gente recebe. Beleza. Então, quando a gente recebe, a gente pode fazer duas coisas, né? Então, quando a gente faz a inspeção do recebimento, a gente pode tomar duas medidas. Se a gente receber, esse produto ele entra, vai para o setor de armazenamento lá, geralmente é responsável pessoal do setor de logística e almoxerifado, e automaticamente esse produto ele recebe o status de quarentena, tá? Lembrando aí que a quarentena ele é o quê? Ele é um status de confirmação. É muito importante lembrar que a quarentena, vou falar um pouquinho mais na frente, ela não é um status de boletim. Ou seja, um boletim de análise, ele nunca vai receber o status de quarentena. Ele só pode receber, né, o boletim de análise depois de que você faz todas as avaliações necessárias de acordo lá com o teu manual da qualidade. O boletim de análise ele só pode receber dois status. Ou o teu produto vai estar aprovado, ou o teu produto vai estar reprovado, tá? Mesmo o aprovado condicionalmente é uma aprovação. Então, beleza, se tiver tudo ok, fiz lá o meu checklist de recebimento, recebi o meu material, automaticamente quando ele vai para o meu almoxerifado, ele vai para a área de produtos em quarentena. Significa que aquele produto ele não pode ser utilizado até que o nosso controle de qualidade confirme os resultados analíticos daquele produto. Né? Lembrando aí que a gente viu nas aulas de matéria-prima e material de embalagem, a indústria tem que fazer todos os testes, a manipulação precisa fazer as análises mínimas, e a gente viu lá, né, que se o fornecedor
ele for um fornecedor qualificado, a gente vai fazer um conjunto de análises diferente de um fornecedor não qualificado. Geralmente, o não qualificado para manipulação se executam mais testes, tá? Lá para a indústria, não. Tudo que está previsto na especificação tem que ser realizado em termos de controle de qualidade. Se por algum motivo, né, o meu produto estiver inadequado no recebimento, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser reprovado e, consequentemente, ele vai ser devolvido ao fabricante, né, antes dele entrar na fábrica. Por isso que é muito importante a inspeção no recebimento, porque uma vez que você aprova o recebimento, que depois você checa, né, que houve problemas no armazenamento ou no transporte do teu produto. Exemplo, o meu produto era para vir com resfriamento, né, devia estar lá na temperatura de 2 a 8 graus. Mas eu não chequei as condições de recebimento, recebi o produto, quando eu fui checar o produto no almoxarifado, eu vi que ele estava sem o gelo lá artificial para poder manter a temperatura. Você já recebeu esse produto, tá? Então você mesmo gerou um desvio de qualidade, uma não conformidade aí para você. Por isso que a etapa de inspeção do recebimento ela é uma etapa importante. Então todo produto reprovado lá na tua inspeção de recebimento, ele é devolvido ao fabricante. Então é importante aí que, se por algum motivo relacionado ao armazenamento ou ao transporte dele, né, durante a saída do fornecedor até a chegada na minha empresa, se aconteceu algum problema e eu detectei esse problema no recebimento, ele vai ser reprovado, né, e eu vou devolver ele para o meu fornecedor. Se não, o que vai acontecer com ele? Ele entra, eu recebo, ele entra para a área de produtos em quarentena, então ele fica aguardando, ele não pode ser por motivo algum utilizado. Ah, professor, mas o fornecedor ele já aprovou o produto, eu estou precisando utilizar aí porque sem esse produto eu não consigo fabricar, porque está faltando na minha linha de produção. Eu não posso abrir uma exceção? Não, não pode. Tá? A gente só pode utilizar na linha de produção produtos que estão devidamente aprovados. Tá? Um produto em quarentena é um produto em que a gente está checando, está confirmando, né, os requisitos das informações, tá? Analíticas, armazenamento, transporte, características do nosso produto. Então, consequentemente, produtos em quarentena não podem ser utilizados pela produção. Beleza? Depois que esse produto ele entra em quarentena, a gente entra num processo que a gente chama de amostragem, né? O que é a amostragem? A amostragem é tirar uma parte desse material, então a gente chama, né, essa parte, a gente chama isso de amostra bruta. Vocês devem ter visto isso aí na química analítica, né? E essa amostra bruta, ela precisa ser transformada numa amostra de laboratório. Amostra de laboratório, tá? Então, vocês devem ter visto isso aí lá na química analítica, tá? Se ainda não viram na química analítica, vocês vão ver. Vocês já viram química analítica, crianças? Alô, além, alô, além. Beleza, né? Então, lá na química analítica, vocês viram a amostragem. Tá? Então, lá na química analítica, né, vocês viram um procedimento que a gente chama de amostragem. A amostragem é uma coisinha bem simples de ser feita, né? Você vai lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que vocês receberam esses materiais aí, né? Extrato seco, ele vem em embalagem de 500 gramas, vocês receberam 20 sacos. Talco farmacêutico, né, sacos de 1 kg, vocês receberam 10 sacos. Xarope simples, frascos de 1 ml, receberam 9 frascos. Cápsulas duras, caixa com 10 mil cápsulas, 2 caixas, frasco âmbar. Beleza. Agora deixa eu perguntar aí para vocês o seguinte, né? Dentro desse material de recebimento, quem que é matéria-prima e quem que é material de embalagem? Quem pode me responder aí? Quem é matéria-prima e quem é material de embalagem?
Isso, muito bem, né? Então, as matérias-primas seriam o extrato seco, o talco farmacêutico, o xarope simples, né? E os materiais de embalagem seriam as cápsulas duras e os frascos âmbares, tá? Isso é importante aí, a gente fazer essa diferença, porque quando a gente vai amostrar, tá? Uma coisa que é muito importante, o que importa pra gente é o conteúdo, tá? Como assim, professor, o conteúdo? Vamos supor lá, né, que eu comprei o mesmo material e o meu fornecedor, ele pode entregar esse material de embalagens diferentes. Mas o que importa pra gente é o conteúdo. Mas lá no processo de amostragem, eu não preciso abrir todas as embalagens. Como, por exemplo, né, tá aqui para vocês. Vamos supor lá que eu comprei o mesmo produto, só que ele tem embalagens diferentes, né? Então, vamos lá. Se eu te comprar, eu posso comprar o mesmo produto, né? Qual for o quantitativo total do produto? 10.000 ml, tá? Como é que ele pode vir? Ele pode vir 10 frascos de 1 litro, tá aqui, 10 frascos de 1 litro, mas o mesmo material, ele pode vir em 2 frascos de 5 litros. Se vocês observarem, né? No final, a gente vai ter a quantidade total, que são os 10.000 ml, tá? Porque ele tem um conteúdo. Cuidado aí, né? Muito importante, eu já vi, às vezes, a gente fazendo atividade e os meninos confundirem. Quando a gente está lidando com material de embalagem, por exemplo, né, frasco âmbar, ele está dizendo que ele comprou o quê? Frascos de 250 ml e frascos de 500 ml. A gente não faz a amostra do conteúdo desse frasco porque esse frasco está vazio. Tá? Importante aí ter cuidado para não confundir aí os conteúdos, tá, com o que você tem. Então, esse aqui é o volume dos frascos, tá? Então, eu estou comprando frasco com volume 250 ml e eu estou comprando frasco com volume de 500 ml, tá? Mas esses frascos, eles são considerados materiais de embalagem. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Para a gente poder amostrar, se vocês lembram aí, né? A fórmula para a gente poder fazer a amostragem, ou seja, para a gente poder tirar a quantidade do nosso material, é essa formulazinha que está aqui, né? Raiz de N mais 1. Tá? Então, N vai ser quem? N vai ser sempre o total. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tiver aqui 10 frascos, né, de 1 litro, o que é importante? Lembra aí que eu tenho que transformar a minha amostra bruta em amostra de laboratório, tá? Eu tenho que transformar a amostra bruta em amostra de laboratório. Então, é muito importante, na hora que se for ser feita a retirada dos materiais que tem conteúdo, por exemplo, o extrato seco, o talco farmacêutico, o xarope, lá dentro tem material, né? Insumo, tá? Então lá dentro tem material e a gente tem que tirar essas quantidades, que é isso que vai ser analisado. Então eu tenho que transformar isso em amostra de laboratório. Então, obrigatoriamente, quando a gente compra os produtos, os quantitativos desses produtos, eles têm que automaticamente ser transformados para as medidas de laboratório. Em geral, no laboratório, né, ele utiliza pequenas quantidades para análise. Então, em geral, o laboratório ele utiliza material, tá, em gramas ou em ml. Então, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado aí na hora que a gente vai trabalhar, tá, é exatamente que esse material, tá, ele seja convertido em grama ou ml, ou seja, Rafaela está dizendo que está sem som. Alguém mais não está me escutando? Mais uma vez aí, gente, só para eu checar aí. Quem está me escutando, dá um oi aí para mim, por favor. Beleza, é sempre importante. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês da nossa apresentação, para vocês não ficarem perdidos aí, tá? Sempre que eu falo, se vocês observarem aqui em cima, né, aparece meu nome, em cima da apresentação aparece meu nome e a caixinha do lado tem um microfonezinho verde. E toda vez que eu falo, que eu emito algum som daqui, ela acende. Vocês estão vendo aí, né? Quando eu fico calado, eu vou ficar calado agora. Viu? Quando eu fico calado, ela apaga. Então isso aqui indica que eu estou falando ou não. Às vezes, né? Vou beber água para não, ou eu vou tossir para vocês não ficarem escutando e nem se assustarem, né? Às vezes eu inabilito meu som. Vou mostrar para vocês. Quando eu inabilito meu som, o meu microfonezinho fica vermelho. Ó. Tá? Aí some
o meu nome de lá depois de um tempinho. Quando vocês não estiverem escutando, por exemplo, é o caso aí da Simara e do Célio, né? E a Rafaela também, que ela reclamou que está sem áudio. É exatamente isso que acontece se vocês olharem aí no ladinho do chat, né, do nome dela. Tem uma bolinha branca, não está aparecendo nem o fonezinho, nem o microfonezinho cortado, né, em vermelho. Aparece uma bolinha branca. Significa aí que ou ela não habilitou o áudio, né, ou ela não está com fone, então eles não vão escutar. Então é importante aí depois passem aí no grupo dos colegas, tá? Sempre que isso acontece, é bom que você não estiver vendo minha voz lá em cima, né? Meu nome aparecendo lá. Eu estou falando e você não está escutando, é sempre bom sair e entrar novamente do chat, da apresentação, tá? Porque isso aí pode acontecer exatamente por causa de entrou e não habilitou. Inclusive eu vou remover eles para ver se eles entram novamente aí, tá? É sempre bom quem tiver no computador faz um F5 ou se não estiver escutando o áudio, sai e volta para a apresentação, tá? Mas não se preocupem que a apresentação ela fica gravada, né? Eu sempre estou disponibilizando o link no YouTube para quem está com problema de conexão, tá? E fica gravado também lá no AVA, né? Se vocês entrarem na apresentação, vocês sempre vão ver que depois, mais ou menos aí dependendo do tamanho da aula, umas 2 ou 3 horas depois da aula, o sistema ele disponibiliza. Então vocês podem assistir ou por lá, ou vocês podem assistir pelo YouTube, que eu sempre estou disponibilizando o link para vocês, tá? Então vamos continuar aqui. Então é importante aqui que na hora que vocês forem calcular as amostras, né, aplicar a raiz de n mais 1, em que eu tenho que aplicar? Eu vou aplicar na quantidade de embalagens, para eu não ter que abrir as 10 embalagens, eu aplico a raiz de n mais 1 em cima de 10, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer o cálculo aí relacionado às 10 embalagens, se eu fosse fazer raiz de n mais 1 para essas 10 embalagens, né, eu teria 4,16. Então, se eu fizer embalagens, né, vou colocar aqui para vocês. Então, se eu aplicar raiz de 10, né, embalagens, mais uma, eu teria 4,16 embalagens. Tá? Eu teria 4,16 embalagens. Tá? Como a gente não pode pegar 4,16 embalagens, né? A gente só pode pegar um frasco, 2 frascos, 3 frascos, a gente vai arredondar. Como isso aqui é uma amostra, né? Por regra estatística, a gente nunca pode pegar a quantidade menor que a quantidade que foi calculada. A gente pode sempre pegar um pouco a mais da amostra, nunca menos. Se a gente pegar menos, a gente gera um erro aí no processo de amostragem e, consequentemente, isso vai dar problema pra gente. Então, no caso dessa embalagem, como eu preciso arredondar ela, né? Ela ficaria, então eu teria que abrir 5 frascos, no caso desse primeiro carregamento aí, para poder tirar a minha amostra. Tá? Agora, o que a gente teria que fazer? A gente tem que saber quanto que a gente tem que tirar aí de líquido lá de dentro, né? Então, dos frascos, cada frasco tem 1 litro. Então, no total de volume, né? Esse nosso volume ele seria igual a 10 litros. Como a gente não pode trabalhar com 10 litros, é uma quantidade muito grande, o laboratório ele não vai usar e a gente vai perder matéria-prima, material de embalagem, por isso que a gente tira o mínimo necessário, exatamente porque se a gente consumir muito do nosso material na etapa aí de amostragem para o laboratório, a gente fica sem ter em estoque matéria-prima e material de embalagem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente converte isso para ml, né, que é a unidade de laboratório, para a gente poder transformar em amostra de laboratório. Então, aí todo mundo sabe, né, que para converter 1 litro, basta você multiplicar por 1000, aí ele converte para ml, então no final a gente teria 10.000 ml, né, de volume. Beleza, tá? Para eu poder calcular uma amostra desse conteúdo, o que eu iria fazer? Eu ia fazer a raiz de 10.000, tá? Mais 1. Então, se eu fizer a raiz de 10.000 mais 1, vai dar 101 ml. Tá? Então, vai dar 101 ml. Beleza. Isso aí vocês viram lá na química analítica. Eu estou revisando aí com vocês para vocês relembrarem. Percebam que se eu for tirar a quantidade aqui, né? Vamos supor agora que o meu material é o mesmo material, tá? Vamos supor aqui que a gente está lidando com xarope, tá? Ele pode vir em 10 embalagens, mas a quantidade é 10.000. Ou ele pode vir em 2 embalagens de 5 litros e a quantidade final também é 10.000. Ou seja,
A minha quantidade final continuaria sendo 101 ml, mas a quantidade de embalagens ela é diferente. Então, nesse caso aqui, é uma regrinha, né? Toda vez que vocês receberem material de vocês, que ele vier em uma, duas ou três embalagens, tá? Você tem que abrir todas. Então, eu tenho que abrir todas as embalagens e tirar uma quantidade dessas embalagens, tá? Se o número, né, de embalagens ele for maior que 4, maior ou igual a 4, aí eu faço a raiz de n, tá? Eu aplico a fórmula, para eu não ter que abrir todas as embalagens. Entenderam essa parte? É só para a gente revisar aí que vocês viram lá na química analítica. Vocês entenderam, crianças? Beleza. Se vocês de fato entenderam, vou fazer uma pergunta agora para vocês. Tá aqui o cálculo, né, para esse primeiro material, e tá aqui o cálculo para esse segundo material, né? No caso aqui, se eu tivesse que abrir, eu teria que abrir daqui 5 embalagens e tirar uma quantidade para fazer minha amostra, né, e ter minha amostra de laboratório. E daqui, nesse caso, eu teria que abrir as duas embalagens e tirar a minha amostra, né, de laboratório, para poder compor minha amostra de laboratório. Pergunta: nesse primeiro caso e nesse segundo caso, quanto seria a quantidade que eu deveria tirar de cada frasco do primeiro caso e qual seria a quantidade que eu deveria tirar de cada frasco do segundo caso para eu poder compor a minha amostra de laboratório? Quem poderia me responder? Daniela, quase tu acertou o primeiro, né? No primeiro caso seriam 20,2 ml por frasco, mas no segundo frasco não seriam 101 ml. Lembra que tu tem dois frascos e tu tem que abrir os dois, tá? Então, nesse caso, a quantidade a ser retirada do nosso material aí, ele seria o seguinte, tá? Então, no primeiro caso, a gente tem que tirar 101 ml, a gente calculou a raiz do conteúdo, e sabe que a gente tem que abrir 5 embalagens, tá? Então, se eu pegar aí
das 5 embalagens, para eu poder tirar quantidades iguais, para não ficar, né, diferente, eu vou tirar das 5 embalagens 20,2 ml. E no segundo caso, lembra aí, se a gente tiver uma, duas ou três embalagens, a gente tem que abrir todas as embalagens, tá? Tem que tirar uma amostra de todas as embalagens. A partir de 4 embalagens que a gente calcula a raiz de N das embalagens, tá? Para não ter que abrir todas. E exatamente um dos objetivos da amostragem, né, é nos poupar material e tempo. Por isso que a gente, né, representa o todo com uma parte dele. Então, por isso que a gente utiliza aí a fórmula raiz de N mais 1, ou então tem tabelas já prontas, né, de acordo com o tipo de material. Já tem alguns órgãos, né, que eles padronizam a quantidade de material que vai ser retirada. Aí tem uma tabelinha lá, dependendo se você recebe de tanto a tanto, né, você vai tirar tantos ml por embalagem e assim sucessivamente, tá? Então, no caso aí, isso, né? No caso são duas embalagens. Lembra, sempre que você tiver uma, duas ou três embalagens, vou colocar aqui novamente, né? Tem que abrir todas. Retirar a amostra de todas, tá? Então, é importante aí, sempre que você recebeu uma embalagem, duas embalagens, três embalagens, não precisa calcular a raiz de N para as embalagens. Você automaticamente tem que tirar uma parte da tua amostra de todas as embalagens. A partir de 4 embalagens, né, é que a gente precisa aplicar a raiz de N mais 1. Tá? Então, revisando aí o que vocês viram lá na química analítica, tá? As questões relacionadas. É importante aí, depois vai ficar uma tarefinha para vocês, tá? Exatamente, ó, vocês receberam esse material, aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que calcular a amostra desses materiais. Lembrando aí que frasco não precisa calcular os conteúdos. Esse frasco que vocês estão vendo aqui, né, é o tamanho, é o conteúdo que esse frasco cabe, mas ele é um frasco vazio, tá? Então, para material de embalagem, vocês vão calcular as unidades deles aí. Beleza até aqui? Só para a gente revisar isso aí da química analítica lá, de amostragem. Até aqui todos entenderam? Alguma dúvida? Alô, além? Beleza, então vamos continuar, né? Tá aqui o documento para vocês aí na inspeção do recebimento. E o nosso documento de hoje, né, que a gente vai aprender como fazer ele, é o nosso certificado, o laudo de análise. Eu trouxe aí para vocês esse modelo, né, ele pode variar de fábrica para fábrica, de farmácia para farmácia, então cada um tem o seu modelo. Mas em geral, né, os nossos certificados de análise, eles vão ter no mínimo os seguintes campos. Primeiro, né, as informações sobre o produto estão aqui em cima, então de quem que a gente está comprando, o nome do produto, a data que ele foi fabricado, a quantidade que foi recebida, né, isso é conforme nossa ordem de compra, não é a quantidade de amostra. Nota fiscal, o número do fabricante, lote do produto, validade e o tipo de embalagem que foi recebida. E aqui no corpo do nosso boletim, né, isso aqui é uma coisa que pode variar de fabricante para fabricante, mas em geral o que a gente vai encontrar? Os testes que são feitos, então, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Aparência, peso específico, pH, nível de cloretos, teor de sólidos. Alguns fabricantes eles já colocam a referência, né, do método que vai ser utilizado aí. Então tem lá método de garantia da qualidade 4001 para poder realizar o teste, né, que são os nossos POPs. Lembra lá que toda atividade ela requer um POP, tá? Então até a execução de uma análise, ela vai ter um POP para ela. Então tá aqui, essa codificação ela é interna, cada fabricante vai ter uma forma de chamar. Por exemplo, nos nossos boletins de prática eu chamo de POP. Então eu chamo POP 01, POP 02. No caso aqui desse modelo que eu peguei aqui, né, ele chama o POP dele de GMT 4001, GMT 4003 e assim sucessivamente. Aqui as unidades do produto, se vocês observarem, né, para aparência não tem unidade, exatamente porque a aparência é um teste de identificação. Então a gente vai ver mais na frente como é que a gente reporta os resultados. A especificação, né, são os valores considerados aceitáveis,
É importante aqui, quando a gente estiver com valores, eles podem ser dados de três formas, tá? Eu vou falar mais na frente para vocês, mas ele pode ser dado de três formas, né? Ele pode ser no mínimo, né? Então, um resultado analítico, ele pode dizer, o cara pode dizer assim, ó, ele tem que ter no mínimo 20%, significa que ele só vai aceitar valores acima de 20%. Ele pode ser no máximo 20%, significa que ele só aceita valores, né, conformes de 0 a 20%, né? E pode ser uma faixa. Então, por exemplo, teor, ele pode dizer lá que o teor aceitável é entre 95% e 105%, tá? Então é importante aí a gente levar em consideração que a nossa especificação, ela pode ser uma especificação numérica ou essa especificação ela pode ser um atributo. A gente vai olhar isso mais na frente aqui, tá? E aqui o valor obtido, né, que é o resultado, foi o que o laboratório fez e o que ele encontrou para aquele produto. Isso vai variar de lote para lote, beleza? Quando a gente vai analisar, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo nosso de resultados para vocês entenderem o preenchimento, tá? Quando a gente vai analisar, é importante a gente entender alguns conceitos que são importantes. Então vamos lá, né? A gente já sabe que a especificação é um documento que tem informações sobre o nosso produto, né? Que informações a gente vai encontrar lá nas nossas especificações, né? Informações sobre transporte, informações sobre amostragem, informações sobre armazenamento e as informações analíticas, né? Eu vou voltar lá no nosso fluxo de qualidade. Para o laboratório de controle de qualidade, né, interessa para a gente agora as informações analíticas, né? E a gente aprendeu aí na química analítica que a gente pode realizar dois tipos de análise. A gente pode realizar as análises qualitativas e a gente pode realizar as análises quantitativas, né? Quem sabe me responder aí o que é uma análise qualitativa, o que é um teste qualitativo e o que é um teste quantitativo? Quem pode me responder aí? Quem pode me responder aí, crianças, o que é um teste qualitativo, qual é o objetivo do teste qualitativo e qual é o objetivo do teste quantitativo? Vocês me escutam? Quem estiver me escutando, dá um oi aí, checagem de áudio aí. Se eu fizer uma pergunta para vocês e vocês não souberem responder, diz assim, professor, não sei. Bota um não sei para mim só para eu garantir que vocês estão escutando, tá? Só pra gente poder, pra não ter que ficar toda hora, quem escuta e tal. Pra mim tá todo mundo escutando aí, mas eu não sei se vocês não sabem responder o que eu tô perguntando ou se vocês não estão escutando, tá? Então, quando eu fizer uma pergunta, eles colocam assim, professor, não sei. Né? Se souber, responde. Se não souber, põe aí pra mim um não sei. Tá? Só pra gente... Tá? Então, o que é um teste qualitativo e o que é um teste quantitativo? Vocês viram isso lá na química analítica, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, vou abrir uma enquete aí para vocês. Se eu perguntassem para vocês assim, o teste de coloração, né? O produto tem que ter uma coloração específica. Ele seria um teste qualitativo ou ele seria um teste quantitativo? Perguntar aí para vocês numa enquete aí. Respondam aí para mim na enquete aí. Acabei de abrir uma enquete aí para vocês. O teste de cor, por exemplo, se eu perguntasse assim, cor, ele seria um teste qualitativo ou ele seria um teste quantitativo?
Então a maioria respondeu, né, que cor seria um teste qualitativo. Isso, exatamente, né? Ele seria pra gente um teste qualitativo exatamente, né? Pedro, mais ou menos isso, tá? Cuidado, porque a gente tem testes qualitativos que também são valores, tá? É isso que eu vou explicar para vocês mais na frente. O que é importante? Toda vez que a gente fala de resultados qualitativos, né? Toda vez que a gente fala de resultados qualitativos, vou mostrar aqui para vocês mais na frente, tá? Toda vez que a gente fala de resultados qualitativos, a gente está falando de testes de identificação. O que são esses testes de identificação? Né? Eles são testes de naturezas físicas ou químicas. Se vocês estudarem em ciências, né, propriedades da matéria. Então, toda a matéria, né, toda substância, ela tem propriedades físicas e propriedades químicas que caracterizam aquela matéria. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, água. Fisicamente falando, como é que eu sei que água é água? Quem pode me responder? Fisicamente falando, como é que eu sei que água é água? Daniela, o gás O2, oxigênio, né? Ele também é inodoro, incolor e insípido. Como é que eu diferencio, né? Quem é água e quem é O2? Isso, muito bem, Amanda. É o estado físico que diferencia os dois, né? Porque ambos são inodoros, insípidos e incolores. Mas a água está no estado líquida, né? A temperatura ambiente, e o oxigênio está no estado de gás. Então percebam que as análises qualitativas, ela é um conjunto de análises para poder caracterizar física ou quimicamente falando um determinado produto, tá? Isso é muito importante, tá? Isso é muito, 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 muito importante, porque tem materiais que, dependendo da organização, vocês devem ter visto isso lá na física, né, no colégio, ou na fisicoquímica, aí na faculdade, eu posso ter o mesmo material compondo substâncias diferentes. Como assim, professor? Por exemplo, carbono, né? O carbono, tá? Isso, né? Muito bem, Daniel. Então isso, a água também tem características como ponto de fusão e ebulição, tá? O oxigênio também tem, só que o ponto de fusão e de ebulição deles é diferente. Então dá pra gente caracterizar. O que é importante aí, né? Quando a gente lida com substâncias sólidas, tá? Isso vale aí para os sólidos. A gente tem um aspecto chamado de polimorfismo, tá? Por isso que os testes de identificação eles são tão importantes. Por exemplo, o carbono, ele pode se dependendo da forma como ele se organiza, né? Os sólidos são os únicos materiais que têm organização definida quando a gente vai caracterizar o estado físico da matéria. Por exemplo, o carbono, né? Ele pode se organizar e formar grafite, ou ele pode formar, né, diamante. A mesma coisa vale, por exemplo, para o oxigênio, né? O oxigênio, de acordo com a forma que ele se organiza, ele pode se organizar em gás oxigênio, ou ele pode se organizar em gás ozônio. Tá?
tá? Então é importante aí a gente levar em consideração que às vezes o mesmo material composto, né, a sua composição, que é o que caracteriza, ele pode gerar produtos, né, substâncias com características diferentes. Vou dar o exemplo mais simples aí para vocês entenderem, tá? Além desses dois que eu citei para vocês, por exemplo, o carbono se organiza em grafite e diamante. Então eles têm propriedades físicas totalmente diferentes, né? O grafite é quebradiço, o diamante é duro, né? O grafite é acinzentado, o diamante é transparente e com brilho, tá? Mas, por exemplo, se a gente for caracterizar enxofre, né? A gente tem dois tipos de enxofre, então é o mesmo material, mas a gente tem dois tipos de enxofre. Enxofre, né? Ele pode ser o rômbico, né? Ele pode ser rômbico ou ele pode ser monocíclico, né? Eles vão ter propriedades diferentes. Um é amarelo, o outro já é esverdeado, né? Um está na forma de pedras, o outro já pode ser na forma de pó. Ou seja, quando a gente faz os testes qualitativos, tá? Os testes qualitativos eles vão indicar para a gente sempre uma grandeza física, tá? Exatamente para que a gente possa identificar o nosso material. Então, toda vez que a gente está falando de testes qualitativos, a gente está falando de testes de identificação. Geralmente eles são expressos por grandezas físicas ou grandezas químicas, né? A Daniela falou aqui em cima, tá? Exatamente, que é o que eu falei, Pedro. Tem que ter bastante cuidado, porque a gente tem alguns testes qualitativos que eles são expressos por valor. Vou usar aqui o exemplo que a Daniela falou, né? Por exemplo, ponto de ebulição da água. Ponto de ebulição da água, né? Quem sabe me dizer o ponto de ebulição da água? Isso, né? Então, se vocês observarem, né, o ponto de ebulição da água, ela é um valor, tá? Então, tenham bastante cuidado aí, porque quando vocês forem caracterizar, tá? Então, na hora que vocês forem caracterizar o que é análise qualitativa e o que é análise quantitativa, tá? A gente pode exatamente ter valores no lugar da característica. Então, cuidado para não olhar para o teste e vir um número naquele teste, tá? E interpretar que aquele teste ele é um teste de quantificação. Na verdade, não é, tá? Não é porque tem um número que significa quantificação. Então, toda vez que a gente vai falar aí, né, de características físicas, tá? Por exemplo, o ponto de ebulição ela é uma característica física, tá? Esse valor ela sempre vai vir acompanhado de uma grandeza, né, de uma unidade de medida. Tá? Então, por exemplo, no caso aí da ebulição da água, né, nós sabemos aí que a água, a pressão normal e temperatura, né, na CNTP, ela, quando atinge 100 graus, ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Tá? Então, o ponto de ebulição ele é um teste de identificação, porque ele expressa para a gente uma característica da água, tá? E os valores numéricos que a gente encontra aí para poder caracterizar, exatamente eles são o quê? Esse valor ele é uma unidade de medida. Então, para a gente não confundir quando a gente estiver olhando os testes a serem feitos, por isso que a farmacopea divide testes físicos, testes químicos, testes de pureza, tá? Exatamente para que o analista ele não confunda. Então, toda vez que vocês quiserem saber aí se, por exemplo, vocês estiverem olhando um teste e se vocês não sabem se aquele teste é um teste de quantificação ou ele é um teste de identificação, é só vocês olharem para o número, tá? Olhou para o número. Se aquele número ele for acompanhado de uma unidade de medida, né, ele vai ser um teste de identificação. Então, por exemplo, graus Celsius é a unidade medida para temperatura, né? Então, pode ser graus Celsius, graus Fahrenheit, grau Kelvin, mas ele indica a temperatura. Então, ele é uma grandeza física, tá? Então, é importante a gente levar em consideração isso. Toda vez que a gente está quantificando,
tá? Não, os testes quantitativos, Daniela, eles também podem ser, né, eles podem ser grandezas químicas, tá? Por exemplo, o átomo, né, ele é dado por unidades de massa atômica, é uma grandeza física, indica a quantidade de moléculas lá que você tem, é uma caracterização. Por exemplo, o carbono, né, tem número atômico 12, tá? Isso está relacionado lá à quantidade de, mas ele continua sendo uma grandeza química, tá? É só lembrar. Como é que faz para a gente não confundir? Para a gente não confundir, tá? Toda vez, se vocês olharem aqui na apresentação, toda vez que a gente tem uma grandeza quantitativa, ou seja, que a gente quer determinar a pureza do material, ou seja, a quantidade daquele material dentro daquela mistura, ele sempre vai vir acompanhado de uma unidade de concentração, tá? Quem são as unidades de concentração aí que a gente conhece, né? Percentual, gramas por ml, mol por ml, que é a molaridade, normalidade, partes por milhão, partes por bilhão, partes por trilhão, gramas por litro, tá? Então, toda vez que vocês tiverem grandezas quantitativas, tá? Toda vez que vocês tiverem lá uma unidade quantitativa, o número que acompanha a unidade, tá? Ele é sempre um número que expressa a concentração para gente. Então, para vocês não confundirem, tá? Para vocês não confundirem, é só lembrar disso. Então, toda vez que eu tiver uma grandeza que identifica, ou seja, um teste de identificação, ela pode vir um atributo, por exemplo, né? Como assim, professor? Um atributo, né? A minha variável ela vai ser nominal, por exemplo, cor amarela, ou ela vai vir, né, com um número que expressa uma grandeza física. Exemplo, né, os 100 graus Celsius. Então, ambos expressam, tá, grandezas físicas. Significa então que são testes de identificação, tá? Então, toda vez que vocês estiverem aí, né, lá na característica do produto de vocês, que ele expressar lá, pode vir com um nome, né, cor amarela, é um nome, então identifica aí um atributo. Ou um número, mas esse número não expressa quantidade, mas sim uma grandeza física, tá? Que é o que a gente chama de unidade de medida, então vocês vão ter sempre testes qualitativos. Quando a gente tem testes quantitativos, eles são fáceis de serem reconhecidos porque o número sempre vai acompanhar uma unidade de concentração, tá? Então, lembrando aí que unidade de medida é diferente de unidade de concentração. Em geral, né, as unidades de concentração elas são a razão entre duas ou mais unidades físicas, unidades de medida. Por exemplo, massa. Como é que a gente expressa a massa? Quem pode me dizer? Qual é a unidade de medida para massa? Sistema Internacional. Isso. A unidade de medida para volume. Muito bem, Daniela. E agora, se eu te perguntar assim, Daniela, qual é a unidade de medida para densidade? Não. Miligramas por litro, não. Densidade. Também não. Não é gramas por litro também. Gramas por ml. Ou, né, quilogramas por litro. Tá? Unidade internacional para densidade é gramas por ml. Tá? Agora, se eu perguntar assim para vocês, densidade seria um teste qualitativo ou seria um teste quantitativo? Por que, Amanda, que ele seria um teste qualitativo? Por que, que a densidade ela seria um teste qualitativo? Amanda?
Não, a densidade, né, apesar dela expressar para a gente grama por ml, que seria uma unidade de concentração, mas a densidade ela é uma grandeza, tá? A física ela expressa a quantidade de massa num determinado volume, tá? Então eu vou falar dessas exceções. Tem alguns testes que podem se apresentar com uma unidade que parece ser uma unidade de concentração, mas ela expressa uma característica física de um produto, tá? Vou falar um pouquinho mais na frente para vocês, então tenham bastante cuidado, tá? A densidade ela é uma característica física. É importante aí vocês darem uma revisada em caracterização da matéria, né, aspectos da matéria, vocês vão ver que a densidade está lá. Então ela é uma expressão física da matéria, tá? Mais massa ou menos massa dentro de um determinado volume. É aquela brincadeira que a gente faz, né? Isso, exatamente, Amanda. Né? Exatamente as questões relacionadas, né? Tem que ter bastante cuidado, por isso que a gente tem que saber o que o teste expressa. Se o teste está querendo expressar para a gente uma quantidade dentro de um todo, né? Que é por isso que a gente chama de teste de pureza, e no caso, se ele expressa para a gente uma característica, tá? Então, toda vez que você está fazendo identificação, você está buscando características físicas ou químicas, né? Que são as físico-químicas. Tá? Então é importante aí a gente ter esse cuidado, né? Porque é uma pegadinha da física, né? Não sou eu que estou fazendo a pegadinha, não, tá? Por isso que é importante a gente falar. É legal vocês depois pegarem a farmacopeia e darem uma lida nas monografias dos produtos para vocês poderem ter uma noção do que são testes de identificação e o que são testes de quantificação, tá? Beleza até aqui? Pra gente, né, professor, se em geral, em termos de controle de qualidade, medidas quantitativas, em geral, elas vão vir como pra gente, né? Elas podem variar, mas, por exemplo, o controle de qualidade de produtos farmacêuticos, em geral, vocês vão encontrar as quantidades expressas em percentual ou ppm, né? E as variações ppm, ppb, ppt, né? Partes por milhão, partes por bilhão ou partes por trilhão, ou elas podem vir expressas em molaridade, né? Que é mol por litro, tá? Eu até coloquei aí do lado para vocês, mas para o controle de qualidade, por exemplo, farmacopeia, o que mais vocês vão encontrar na hora dos testes de quantificação, né? Vocês vão encontrar, em geral, eles vêm em percentual ou em geral eles vêm em ppm, tá? Mas podem ter outras unidades de concentração, como eu citei para vocês aí, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Quando a gente vai colocar, né, os nossos resultados em boletins, eu até já mostrei para vocês isso, tá? Por exemplo, vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês um boletim que eu já havia mostrado, só para a gente exercitar isso aí. Por exemplo, de acordo aqui com os testes que eu estou dando aqui para vocês, aspecto, ponto de fusão, pH, umidade, teor negativo, rotação específica, metais pesados, impurezas, infravermelho e teste de gota, né? Quais seriam os testes quantitativos e quais seriam os testes qualitativos? Quem pode me responder aí? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí.